Saiu um novo documentário sobre o caso de Idaho e eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, trazendo todas as atualizações e tentar explicar da melhor forma possível. O documentário se chama Uma Noite em Idaho, os assassinatos na faculdade. São 4 episódios focados em falar mais sobre as vítimas e mostrar o impacto que o caso teve na vida dos familiares e amigos. É importante falar que, devido a uma ordem judicial de silêncio estabelecida até que o veredito ocorresse, as autoridades envolvidas no caso, bem como as pessoas mais próximas ao crime, assim como as colegas de quarto das vítimas, elas não participaram do documentário. É a história de 4 jovens da Universidade de Idaho: Kaylee, Madison, Zena e Ethan. Agora, em julho de 2025, o verdadeiro culpado pelo crime foi sentenciado. Aí a série foi lançada para mostrar o que aconteceu com os familiares e amigos das vítimas. Antes de qualquer coisa, vamos começar a lembrar quem eram as vítimas, os familiares, amigos, sonhos. Depois, sim, a gente entra na madrugada de 13 de novembro de 2022, no que os sobreviventes ouviram e viram, e em como as investigações seguiu, câmeras, carro, celular e DNA. Vamos passar pela noite do crime, pela manhã confusa e em como a investigação montou o quebra-cabeça até chegar ao acusado. Uma residência localizada na 1122 King Road, frequentada por estudantes da Universidade de Idaho, que se tornaria palco de um crime brutal, com 4 jovens assassinados de forma violenta e sem qualquer aviso: Kaylee, Madison, Zena e Ethan. Foram encontrados mortos a facadas em uma cena que deixaria policiais veteranos perplexos, incapazes de compreender a frieza e a meticulosidade do assassino. O que chocou os investigadores não foi apenas a violência, mas o silêncio. Nenhum vizinho relatou gritos ou barulhos que pudessem indicar o horror que se desenrolava dentro daquela casa. Olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você gosta de True Crime, está no lugar certo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e vamos para o caso de hoje. Kaylee Gonçalves nasceu no dia 8 de junho de 2001 em Concord, na Califórnia. Ela era a terceira filha de Steve Gonçalves, Christy Gonçalves, e depois acabou se tornando a filha do meio, porque os pais tiveram mais 2 filhas. Os irmãos se chamam Olivia, Steve, Alton e Aubrey. Quando Kaylee tinha 1 ano de idade, a família se mudou para Idaho. Foi onde ela conheceu Madison e começaram a estudar juntas no ensino médio. Familiares e amigos falavam que as duas se completavam. Elas eram quase opostas uma da outra. Madison mais quieta e Kaylee mais comunicativa. Quando chegou a época de aplicar para o college, elas aplicaram para a mesma universidade. As duas foram aprovadas para a Universidade de Idaho. Mesmo sendo inseparáveis, elas estavam mais interessadas na vida da sororidade do que na vida acadêmica em si. Acabaram indo para sororidades diferentes. A Kaylee estudava estudos gerais e estava na sororidade Alpha Phi. A Kaylee era aquela pessoa que puxava a sala para cima. Era de família grande, muito unida, todo mundo sempre junto em jogos, feriados, churrasco. E o xodó dela era o cachorro Murphy. Ela estava para se formar, a cabeça cheia de planos para a próxima fase da vida. Amigas de infância da Madison, daquelas amizades que viram irmandade mesmo, viajavam juntas e a família descreve ela como carismática. A Kaylee virava ponto de encontro e a família relata que é bem difícil falar dela no passado. Kaylee e Madison eram praticamente inseparáveis, então daqui a pouco isso importa quando a gente entrar na noite do crime. Madison May Moggin, mais conhecida como Mary, nasceu em 25 de maio de 2001 em Eugene, Oregon.
a Madison ou Mary para os íntimos. Sua mãe se chamava Carrie Lemerin, seu pai se chamava Benjamin Morgan. A mãe relata que sempre foi muito protetora da filha, fazia de tudo para ela. Madison foi uma criança tranquila. Ela passou os 2 primeiros anos da sua vida em Oregon e depois se mudou com a mãe para Idaho. Quando tinha 3 anos, sua mãe conheceu o padrasto Scott Lemerin e ela foi daminha de casamento deles. Ela chamava o padrasto de Scott e depois começou a chamá-lo de pai, e ele ficou super feliz com isso. Quando ela estava no ensino médio, na 6ª série, ela tinha conhecido a Kaylee e um dia ela falou para a mãe que ia para a casa da sua nova amiga Kaylee, mas antes que ela fosse, a mãe queria conhecer a família da amiga e ter certeza que eram boas pessoas. Então, a mãe e o marido Scott foram até a casa dos pais da Kaylee, se conheceram e todos se deram super bem. As meninas se tornaram inseparáveis. Madison estudava marketing e trabalhava como garçonete no restaurante Mary Creek, na cidade, e cresceu junto com a Kaylee. Elas eram tão inseparáveis que as duas terminavam frases uma da outra. Quem convivia com ela fala de uma alegria muito simples. Ela tinha essa coisa de cuidar dos amigos. Se alguém estava mal, ela percebia e sempre tentava equilibrar os estudos com o trabalho e a vida social. E fazia parte da sororidade Pi Beta Phi. Outra amiga adotada pela Madison e suas amigas foram a Zena, uma garota querida que fazia amizade com todo mundo. Madison e Kaylee, melhores amigas desde sempre. Guarda elas duas, porque a gente vai voltar nelas na parte que eu falar do food truck na volta para casa. Zena Kenoldo nasceu no dia 5 de julho de 2002 em Idaho, filha de Carrie Norrington e Jeff Kenoldo. Tinha 2 irmãos chamados Jasmine e Elijah. Ela foi uma talentosa ginástica na infância. Ingressou na Universidade de Idaho, também estudava marketing e era da sororidade Pi Beta Phi e trabalhava como garçonete no restaurante Mary Creek, junto com a Madison, restaurante conhecido da cidade. Zena era muito engraçada e logo as meninas viraram amigas. A palavra que a família usa muito para descrever Zena é que ela era luz. Sabe gente que entra no lugar, no ambiente e muda o clima? É assim que a família descreve. O sorriso dela nas fotos diz bastante. E mais tarde as homenagens falam de uma menina com energia que contagia. Ela estava vivendo aquela época boa de faculdade, amigos perto, trabalho que vira segunda família. Elas conheceram o Ethan Chapin quando uma fraternidade estava recrutando um novo grupo de calouros. Ethan e seu irmão gêmeos Hunter chamaram a atenção das meninas por serem muito bonitos. O Ethan se tornou namorado da Zena. Por isso explica porque os dois estavam juntos naquela noite. Ethan Chapin nasceu no dia 29 de outubro de 2002 em Seattle, Washington. Seus pais se chamam Stacy Chapin e Jim Chapin e ele era trigêmeos com Maisie e Hunter, fruto de uma fertilização in vitro, e mais meio-irmãos pelo lado do pai, Eric, David e Nicole, que foi de um relacionamento anterior de seu pai. Eles viveram por um tempo em Olímpia e depois se mudaram para Mount Vernon. Hunter descreve o irmão como uma pessoa atlética que tinha uma personalidade magnética e era um líder nato. Os trigêmeos tiveram uma criação bastante centrada na família. Tinham uma ótima relação com seus pais.
os trigêmeos conseguiram entrar na Universidade de Idaho. E Ethan fazia parte da fraternidade Sigma Chi. A família era super presente, muitas fotos juntas, aquele espírito de quem puxa a galera para o lado bom da vida. Esportes, piada interna, bom humor. Calouro com um coração de veterano. Rápido para fazer amizade, fácil de conviver. E nas homenagens dá para sentir o tamanho do amor que cercava esse rapaz. O legado dele hoje vira bolsas e projetos que levam o nome e o sorriso que ele espalhou. Antes de seguir, deixa eu explicar um termo que aparece muito em campus nas universidades dos Estados Unidos. Se você já viu aquelas letras gregas nas casas perto das universidades, está se referindo à sororidade e fraternidade, que são irmandades universitárias. Sororidade é das mulheres e fraternidade de homens. Elas têm casas, capítulos nos campos, fazem projetos de caridade, constrói rede de contatos, fazem eventos filantrópicos. É uma rede de ex-alunos que ajuda a vida toda. Tem também versões profissionais ou de serviços. Às vezes são mistas, voltadas para a carreira e voluntariado, e comunidade e apoio dentro da faculdade. Pronto, explicado o termo, bora voltar à nossa linha do tempo. Com isso, claro, fica mais fácil entender o círculo de amizade e onde cada um se encaixa. Agora que falamos do que é sororidade e fraternidade, vamos para o que interessa, a noite do crime. Kaylee e Madison passam no Kern Club e por volta de 1h40 aparecem no food truck, aquele carrinho de comida que todo mundo já viu no vídeo, nada de diferente ali. Risada, papo. Pouco depois, um motorista particular deixa as duas em casa. O horário gravado no documento oficial é 1h56 da madrugada. Ethan e Zena, que tinham ido a uma festa na Sigma Chi, também volta por volta de 1h45. As duas sobreviventes, Dylan e Bethany, contaram que por volta das 2 todo mundo já estava em casa e perto das 4, cada um em seus quartos. A casa da King Road tem 3 andares. O terceiro andar fica o quarto da Kaylee e Madison e o cachorrinho Murphy, que é o cachorrinho da Kaylee, estava lá em cima e foi encontrado vivo no quarto delas. No segundo andar ficam o quarto da Zena e da Dylan. No primeiro andar, a Bethany. Esse desenho ajuda a entender o que vem a seguir. Como Ethan estava na casa e a Dylan, com isso a Dylan foi dormir com a Bethany. Por volta das 4, tem um pedido de comida que chega para Zena. Isso foi confirmado pelo próprio entregador à polícia. E aí começam os ruídos que a Dylan relata. Ela diz que acorda perto das 4, achando que ouviu a Kaylee brincando com um cachorro no andar de cima. Em seguida, ouve o que parecia Kaylee dizer: "Tem alguém aqui". Mais tarde, a perícia do celular mostrou que a Zena estava acordada usando o TikTok por volta de 4h12 da madrugada. Então, essa fala pode ter sido confundida na hora. A Dylan abre a porta do quarto e olha o corredor e não vê nada. Então, ela fecha a porta e abre novamente quando ela escuta um choro que parece vir do quarto da Zena. E nessa hora, ouve uma voz masculina dizendo algo como: "Tá tudo bem, vou te ajudar". Às 4h17, uma câmera de segurança de uma casa vizinha capta áudio distorcido de vozes com gemido e depois um baque, o latido de um cão, depois entra nessa gravação. A câmera fica em mais ou menos 15 metros de parede do quarto da Zena. E a Dylan abre a porta pela terceira vez e aí ela vê alguém, um homem de preto, com algo cobrindo a boca e o nariz.
um homem atlético e com uma sobrancelha grossa. Ela descreve que congelou e que o sujeito passou por ela no corredor e seguiu em direção à porta de vidro dos fundos. A Dylan, em choque, se tranca no quarto e só chama a polícia horas depois. Esse é um detalhe que gerou muita polêmica e discussões intensas nas redes sociais. A Bethany, a outra sobrevivente, não ouviu e não teve relato nenhum. Ela não escutou ruídos, ela não viu intruso, então a única pessoa que relatou ter escutado e ter visto foi a Dylan. Na manhã de domingo, as duas sobreviventes acordam sem entender direito o que estava acontecendo e chama amigos para ir até a casa. A polícia deixou isso registrado logo nas primeiras notas oficiais, ou seja, antes de ligar para o 911, já havia outras pessoas no local tentando ajudar. Às 11h58 da manhã, parte a ligação ao 911. O pedido era de socorro para pessoas inconscientes e a chamada foi feita do celular de uma das sobreviventes. De dentro da residência, o despacho anota ainda que mais de uma pessoa falou com o atendente durante a chamada. Esses 3 pontos: amigos chamando, pessoas inconscientes e telefone de uma sobrevivente, estão textualmente nas atualizações públicas do Departamento da Polícia de Moscou, publicadas ao longo de novembro de 2022. Quando as viaturas chegaram, os policiais encontraram as sobreviventes e amigos do lado de fora, ainda muito abalados. As imagens da body cam divulgadas em 2025 mostram um agente separando a Dylan para ouvi-la. Ela estava de pijama, com um cobertor e descreve entre lágrimas o que lembrava da madrugada. Esses materiais e reportagens indicam os amigos Emily e Hunter entre os que atenderam as ligações das sobreviventes naquela manhã e foram até a casa antes da polícia. Os registros de rádios dos policiais mostram a passagem rápida de um atendimento médico para uma ocorrência criminal. Assim que os policiais entram, fazem a verificação inicial e percebem a gravidade. A cena que os policiais encontraram é muito difícil. Múltiplas vítimas esfaqueadas sem sinais de agressões sexuais e, em alguns casos, ferimentos de defesa. A polícia isolou a casa e começou a coleta minuciosa de evidências. Foram encontradas pegadas, fio de cabelo e perto das vítimas, Kaylee e Madison, no andar de cima, os investigadores encontraram uma bainha de faca militar, do tipo K-bar, deixada propositalmente ou esquecida. A faca em si não foi encontrada. Esse objeto se tornaria peça-chave para identificar o principal suspeito, mas ainda demoraria semanas para que a conexão fosse feita. Mas no início, as investigações pareciam não avançar. A polícia, despreparada para lidar com a repercussão que viria, iniciou uma investigação cercada de perguntas e poucas respostas. Como um assassino poderia invadir uma casa com várias pessoas e atacar todas sem que ninguém escapasse ou alertasse as autoridades? Porque 2 moradoras foram poupadas naquela noite. E talvez a questão maior, inquietante, quem seria capaz de tamanha brutalidade? Logo depois, a polícia vai dizer que, juntando os relatos da Dylan, os metadados dos celulares e as imagens de câmeras, a estimativa é de que os homicídios aconteceram entre 4 da madrugada a 4h25. Nesse mesmo processamento da cena, os peritos encontraram do lado de fora da porta do quarto da Dylan
uma impressão de solado com padrão de tênis da marca Vans. Detalhe que casa com o caminho que o intruso teria feito pelo corredor. Relatos posteriores indicaram que a casa não tinha sinal de arrombamento e que as vítimas provavelmente estavam dormindo quando foram atacadas. Testemunhas de pessoas próximas sugerem que Kelly e a Madison estavam no andar superior, enquanto Zena e Ethan, que não morava ali, mas era namorado da Zena, estavam no segundo andar. No primeiro andar estavam as duas sobreviventes. Boatos que explodiram na época foram sobre o rapaz de moletom que aparece no vídeo do food truck. Ele foi ouvido e não é suspeito, segundo a polícia. O nome dele não foi divulgado oficialmente para preservar a sua privacidade. Porém, se a gente pesquisa, vamos encontrar o nome dele na internet. Porém, por respeito, eu não vou divulgar seu nome. E muita gente atacou esse rapaz online, e isso foi completamente injusto. A polícia deixou claro que ele não tinha nada a ver com o crime. E as sobreviventes, Dylan e Bethany, sofreram lixamento online porque não ligaram na hora para a polícia. E isso foi explicado por psicólogos que elas entraram em choque. Elas sobreviveram a algo que ninguém deveria passar por isso. A universidade, no começo da tarde de domingo, de 13 de novembro de 2022, os alunos receberam um alerta no celular avisando que havia um homicídio perto do campus e pedindo que evitassem a área. Nos dias seguintes, a reitoria abriu a opção de ensino remoto para o fim do semestre e reforçou a presença policial no entorno, inclusive com escolta de segurança, para quem precisasse. Também ampliou apoio psicológico com atendimento no centro estudantil. Em 30 de novembro de 2022, na Universidade de Idaho, fizeram uma vigília com as famílias e amigos. Na sequência, manteve segurança elevada para o início do semestre de janeiro de 2023. E a partir de 2024, inaugurou um Vendor Hill Garden Memorial. Não sei se a pronúncia está correta. É um espaço permanente de homenagens projetada no campus. Agora, como é que estes homicídios ganharam nome e sobrenome? Começa pela única coisa material deixada na cena, uma bainha de faca, K-bar, ao lado das vítimas do terceiro andar. No botão de pressão dessa bainha, os peritos acharam um perfil único de DNA masculino. Esse fio puxou todo o resto. Não era a arma, a faca nunca apareceu, mas era um vestígio que podia ser comparado primeiro de forma indireta e depois diretamente. Enquanto isso, a ciência trabalhava. A equipe fez o pente fino do lado de fora. As câmeras da vizinhança mostram um sedã branco circulando. Mais tarde, os peritos identificam como Hyundai Elantra 2011-2016. O carro passa 3 vezes pela área entre 3h29 da madrugada e 4 horas. Volta uma quarta vez às 4h04. Tenta manobrar e estaciona, e vai embora em alta velocidade às 4h20. Essa sequência bate com o que Dylan relatou lá dentro. 4 dias depois, a polícia vasculhou o cadastro do campus e encontra um Elantra 2015 branco registrado para Brian Kohlberg. E a foto da carteira de motorista dele bate com a descrição da sobrevivente. Homem branco, atlético e de sobrancelhas grossas. Com o nome em mãos, vem a chamada telefônica. O número de telefone atribuído ao suspeito, analisado pelo time do FBI, é apagado entre 2h47 da madrugada e 4h48, bem no miolo da janela do crime.
e volta a funcionar logo depois, em rota compatível com o carro visto nas câmeras. Vasculhando o histórico, os agentes descobriram que o mesmo celular já tinha passado pelo menos 12 vezes perto da casa, depois de agosto, quase sempre no período da noite e madrugada. Faltava fechar o DNA. Perto do fim de dezembro de 2022, agentes fazem uma coleta de lixo na casa da família do Brian, na Pensilvânia. Do lixo sai material genético do pai do suspeito. O laboratório cruza e conclui que ele é compatível como pai biológico do DNA da bainha encontrada na casa. Com todas essas provas, o mandato de prisão sai e Bryan Kohberger é preso em 30 de 12 de 2022. Depois da prisão, um swab de bochecha confirma a correspondência com o DNA da cena, fechando a cadeia probatória que começou naquela bainha esquecida. Bryan Kohberger, nascido em 1994 na Pensilvânia, formado em Psicologia e Justiça Criminal, fez mestrado na DeSales University e concluiu em 2022. Mudou-se para Pullman para o PhD em Criminologia na Washington State University, cidade vizinha de Moscou. Colegas o descreviam como um reservado e socialmente difícil, controlador, às vezes agressivo em debates. Trabalhava como assistente de ensino. E há aquele questionário no Reddit, meses antes do crime, em maio, junho de 2022, um usuário se identificando como Bryan Kohberger postou no Reddit recrutando participantes para participar de uma pesquisa acadêmica na DeSales University. O texto dizia: meu projeto quer entender como emoções e traços psicológicos influenciam a decisão de cometer um crime. Conte a história do seu delito mais recente, como foco nos pensamentos e sentimentos antes, durante e depois. Era um formulário com perguntas abertas do tipo: por que você escolheu a vítima? O que sentiu ao longo do ato? Isso é comum em cursos de criminologia e psicologia do crime, coletar relatos anônimos para o estudo. Sozinho, o questionário não prova nada contra ninguém. Por isso, na época, foi só mais uma pesquisa. O que tornou esse post relevante depois foi o contexto, quando o nome Bryan Kohberger aparece como suspeito. Aí a imprensa e a polícia resgatam que ele, meses antes, havia pedido relatos sobre emoções e sobre decisões durante crimes. E isso, confirmaram que os posts existiram a que a polícia estava ciente. Isso ganhou destaque depois na prisão. A defesa notificou formalmente em 2 de agosto de 2023 que o réu alegaria álibi. Ele estaria dirigindo sozinho na madrugada. Diz ele que era um hábito e não estava em Moscou no horário dos crimes. Depois, em 18 de abril de 2024, detalhou que ele teria ido dirigir pela região ao sul de Pullman e próximo a Snake River. E que provavelmente isso com um perito de telefonia dizendo que o celular dele estaria no lugar errado para tê-lo ligado à cena. O Ministério Público rebateu, lembrando o apagão do celular entre as 2h47 da madrugada e 4h48, que foi a janela do crime, e outros pontos do histórico do aparelho. E o caso seguiu para julgamento com um álibi de direção não corroborada por testemunhas presenciais.
Às vésperas do julgamento veio a virada. Em 2 de julho de 2025, Bryan Kohberger mudou o plea. Plea no sistema penal dos Estados Unidos é a manifestação formal do réu diante do juiz, dizendo como ele responde às acusações. É basicamente o status que ele declara no processo. Então, ele mudou o plea para culpado em 4 homicídios e um crime conexo de invasão domiciliar, no acordo que ele retirou a pena de morte da mesa. No ato, respondeu às perguntas do juiz, confirmando que matou as 4 vítimas e que entendia as consequências legais: perda de direitos de apelação limitados, registro permanente de culpado. A promotoria destacou que o acordo poupava as famílias de um julgamento longo e de fase de pena com morte como possibilidade. Algumas famílias discordavam do benefício, mas o tribunal aceitou a mudança do plea. Em 23 de julho de 2025, o tribunal aplicou 4 prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional a serem cumpridas consecutivamente e mais 10 anos pela invasão domiciliar, além de taxas e restituições. Na audiência, parentes e sobreviventes lembram sobre as vítimas, registrando o impacto e a discordância por parte da família Gonçalves com um acordo. Com a sentença, o caso ficou adjudicado no estado. Bryan Kohberger foi encaminhado ao sistema prisional de Idaho, unidade de segurança máxima, para cumprir a sua pena. A casa 1122 King Road, depois de meses sob custódia e processamento de evidências, a propriedade foi doada à universidade e em 28 de dezembro de 2023 a casa foi demolida, decisão que a Universidade de Idaho apresentou como um passo de cura para a comunidade. Houve familiares que preferiram aguardar o julgamento. O terreno foi nivelado e colocado grama, sem estrutura no lugar, para evitar turismo mórbido e preservar a vizinhança. As autoridades ressaltaram que a documentação forense e o registro da cena já estavam preservados. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém e ative os sininhos. Deixe um comentário porque eu vou ter o maior prazer de te responder. Obrigada, até a próxima.